E para analisar todos esses movimentos e fatos políticos, né, eu estou aqui com o nosso editor desse assunto, Carlos Lindenberg. Muito obrigado pela presença mais uma vez. É um momento muito importante realmente para o país, né? Mas essa posição que o Michel Temer acabou de defender, ela se justifica? Boa noite, Monique. Claro, se justifica sim, plenamente. Justifica tanto politicamente como juridicamente. Politicamente porque há um rito próprio e não cabe, até porque não se tem imputou até agora nenhum crime de responsabilidade a presidente da República. Do ponto de vista jurídico, da mesma forma. Aliás, essa semana esteve aqui o ex-ministro Aires Brito e disse a mesma coisa, que não há nenhuma imputação objetiva à presidente da República. Portanto, essa questão do impeachment é apenas uma bandeira de luta de setores da oposição. Não tem sustentação nem política, nem jurídica. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda essa semana, disse a mesma coisa. Não tem sentido falar em impeachment numa situação dessa. Portanto, é uma bandeira de luta, é uma tese que se levanta em alguns grupos mais radicais que querem não apenas alcançar o poder, mas até mesmo trocar as peças do poder. É uma posição muito delicada. E é uma situação muito diferente que o Brasil viveu na época do Fernando Collor, né? É totalmente diferente. É absolutamente diferente. Naquela época, embora o Fernando Collor tivesse sido absolvido depois pelo Supremo, mesmo no caso do julgamento político, foi absolutamente diferente. Havia manifestações absolutamente objetivas com relação ao que estava acontecendo naquele momento. Hoje não é o caso. Por exemplo, como eu disse há pouco, não há uma imputação objetiva de crime de responsabilidade. Naquela época, houve sim, agora não. Até este momento, não há como se falar nisso. Como disse, por sinal, o vice-presidente Michel Temer, que seria, em tese, o mais seria beneficiado, que ele ocuparia o poder. Ele disse, é impensável falar numa coisa dessa. E como interpretar essas manifestações de rua, então? Monique, são os grupos antagônicos, né? Você tem um lado que é contra a oposição, você tem de outro lado aqueles que defendem a situação do governo, e eles estão aproveitando esse momento para defender a situação da Petrobras, né? E defender o que é o mais importante de tudo isso, a reforma política, como única maneira de fazer uma asepsia no meio político, Monique, e com isso você ter realmente passar o país a limpo do ponto de vista político, do ponto de vista ético, mas só com uma reforma política. Não vai ser movimento de rua que vai fazer isso, não. Mas é bom porque a sociedade está participando. Ela é partícipe desse momento. Portanto, não é uma sociedade apática, o que seria terrível. É bom que vá para a rua, mas com moderação, evidentemente, com senso de equilíbrio, com senso da ordem, para evitar provocações, oportunismo. Isso é que seria o mal pior. Tá certo? Com certeza. A violência nunca vai resolver nada, muito menos essa situação. É o momento da sociedade demonstrar realmente que ela está, de fato, né, engajada nessa luta por melhorias para o país, enfim, para todo mundo, né? Exatamente. É um momento de tensão, claro que mas não é um momento de comoção. É diferente uma coisa da outra. Portanto, é preciso que haja equilíbrio. Como hoje, você viu, mais de 1000 pessoas na rua e não houve um incidente sequer. Espera que domingo, por exemplo, que vai haver outra manifestação, seja da mesma forma, não haja incidente, não haja provocação, não haja quebra da ordem, para evitar o que ele disse, o vice-presidente Michel Temer, a quebra da ordem institucional. Esse que é o perigo, isso é que é grave. Já houve isso no passado, isso é ruim. Muito obrigada, Lindenberg. Uma boa noite para você. Boa noite, Monique. Para você também, eu fico por aqui agradecendo a sua companhia de sempre. Uma ótima noite de sexta-feira, um bom fim de semana, né, Lindenberg? E até segunda-feira. Um abraço, tchau.